sou Vinícius, mais uma vez, aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar a nossa trajetória da terceira unidade a partir do módulo 5, do capítulo 5 do teu livro, ok? E nós vamos ver mais uma forma de classificação, de entender o sentido, o significado das orações a partir de agora de um outro aspecto verbal. Nós já trabalhamos com o sistema de transitividade e hoje nós vamos ver outro sistema, que é o sistema das vozes, ok? Tá lembrado de vocativo? Pois é, a gente vai falar mais uma vez sobre voz, agora relativo aos verbos. Vamos estudar as vozes verbais. Antes disso, vou apresentar para vocês o gênero textual desse capítulo, que é o gênero poema. É um gênero bastante fácil do ponto de vista da escrita, um pouco complicado do ponto de vista da interpretação. Precisa de uma atenção maior e de um recurso maior para a compreensão, ok? Então eu te convido a abrir o livro didático na página 158. Temos um poema aqui que nós vamos ler. Mas primeiro, quero fazer com você uma observação. Você sabe qual é a diferença entre poema e poesia? Essas duas palavras, elas são usadas no nosso cotidiano de formas sinônimas, né? Leia um poema, leia uma poesia. Pois é, mas elas não são iguais, não significam a mesma coisa. Se você sabe qual é essa diferença, já deixa aí no comentário para a gente interagir. Do ponto de vista linguístico, essas palavras elas vão dar respeito uma à estrutura e outra ao conteúdo, ok? Então, como é que seria isso? O poema é o texto escrito ou recitado, né? Se for uma leitura. O poema é o texto final, por isso eu acabei de dizer para vocês, pega o livro para a gente ler o poema, então o gênero textual é poema, e a poesia é os recursos que a gente usa, ou que o autor usa, para escrever o poema. Então, de um lado, o poema é o lado textual, a parte pronta, a poesia é a parte artística. Aquele recurso que o autor vai se utilizar para colocar, por exemplo, uma rima, para fazer uma melodia, para dar o encadeamento dos versos, para mostrar que o verso da primeira estrofe combinou com o verso da terceira estrofe, enfim. Esse conhecimento por trás que é necessário para que um poema seja escrito. Então, se até hoje você utilizava, ou se você ouvia poema e poesia como sendo a mesma coisa, tá? Você já pode rebater. Não é. Poema é o gênero, é o texto. Poesia é a parte artística, é o conhecimento, é aquilo que se estuda ou que se conhece para escrever um poema. É aquilo que a gente precisa saber para colocar um poema em prática. Então aí, no teu livro, a gente vai encontrar O Poeta e a Rosa, poema de Vinícius de Moraes, bastante famoso lá na música, né, Garota de Ipanema, e é dele que a gente vai encontrar esse texto. Então, se liga aí nesse exemplo. O poeta e a rosa, e com direito a passarinho. Ao ver uma rosa branca, o poeta disse: que linda! Cantarei sua beleza como ninguém nunca ainda. Qual não é sua surpresa ao ver a sua oração, a rosa branca aí ficando, rubra de indignação? É que a rosa, além de branca, diga-se isso bem da rosa, era de espécie muito franca e da seiva mais raivosa. Que foi? Balbucia o poeta. E a rosa, calhorda que és. Para de olhar para cima, mira o que tens a teus pés. E o poeta vê uma criança, suja, esquálida, andrajosa, comendo um torrão de terra que der existência à rosa. São milhões, a rosa berra,
milhões a morrer de fome, e tu, na tua vontade, querendo usar o meu nome. E no acesso de ira, arranca as pétalas, lanças, fora com a da comida a todas essas crianças. O poeta baixa a cabeça, é aqui que a rosa respira. Geme o vento, morre a rosa, e o passarinho que ouvira, quietinho toda disputa, tira do galho uma reta e faz ainda um cocozinho na cabeça do poeta. Então aqui nós temos um poema bastante tranquilo do ponto de vista da estrutura, várias estrofes, cada um com 4 versos, a gente vai observar um pouco disso mais pra frente, mas eu quero chamar a tua atenção para um detalhe que está sendo debatido aqui. Enquanto a poesia, os poemas, enquanto gênero textual, são famosos por serem aqueles que são belos, por falarem de algo relacionado aos sentimentos, por levar as pessoas a um imaginário, aqui esse poema está sendo trabalhado para fazer uma crítica à sociedade. Enquanto existem poetas, quando existem pessoas preocupadas só com a aparência, com o belo, com aquilo que vai chamar a atenção, existem pessoas que estão em situação difícil. Existem pessoas que estão passando necessidades, como a criança que foi trazida aqui nesse texto. Então veja que interessante. É um poema que faz uma crítica a ele mesmo, enquanto forma de só mostrar o artístico, o belo, enquanto a sociedade está marcada por desigualdades e por necessidades ainda maiores. Tá? Então aí é um exemplo, é um texto que gera muita discussão, gera muito debate. Você pode colocar aí no comentário do vídeo tua opinião sobre esse poema. Como foi que você entendeu? Qual a sua interpretação? Por que é importante falar sobre isso? Então aí eu aguardo os comentários de vocês para a gente interagir sobre esse texto. Ok? Muito bem. Então vamos lá. Depois dessa introdução, lembrando, esse gênero é o gênero do módulo 5. Então, nas próximas aulas, nós vamos continuar trabalhando com ele. Na verdade, eu já vinha trazendo poemas para vocês há algumas semanas atrás, já falando de apóstrofo e vocativo. Nós vamos continuar com exemplos de poemas daqui para frente. Então, nosso tópico de gramática é chamado de vozes verbais. O que nós vamos observar aqui hoje é que, de diferentes pontos de vista, a mesma informação ou informações distintas, elas vão dar ênfase a determinada coisa e vão deixar outra sem evidência. O que é que isso significa? Quando um autor, quando um escritor, quando nós mesmos escolhemos falar algo de um jeito ou de outro, isso está influenciando o significado daquele texto. Preste atenção. Se eu digo assim, Pedro quebrou o computador. O que eu estou querendo dizer? Pedro é a pessoa e a ação que ele fez. Não é isso? Então a ênfase, o destaque que eu quero dar é para Pedro. Por isso que ele está no começo da oração. Mas se eu disser, o computador foi quebrado por Pedro. O significado é o mesmo, mas a oração foi escrita de maneira diferente. Quando eu digo, o computador foi quebrado por Pedro, o meu interesse não é falar de Pedro, mas é falar do computador. Então, é o computador que eu coloco em evidência. Tanto é que ele passa a ser a primeira palavra dentro da oração. Então, é isso que nós vamos observar em vozes verbais. Dependendo de como eu escrevo, como eu digo aquela informação, não só influencia no significado, mas também na forma escrita daquele conteúdo. E aí, nós vamos observar que as vozes verbais vão se dividir em 3 tópicos. Nós vamos ter uma voz ativa, uma voz passiva e uma voz
reflexiva. São 3 vozes verbais possíveis na nossa língua, ok? Hoje nós vamos observar a diferença entre as 3 vozes. Na próxima aula nós vamos ver que a voz passiva, já estou dando ênfase para ela vai se dividir mais uma vez em 2 tipos, mas isso vai ficar para a próxima aula, ok? Então, antes de falar da diferença das 3 vozes, quero te relembrar uma coisa. Quando nós estávamos vindo a diferença de complemento nominal e adjunta nominal, lembra que nós usamos o critério de agência? Quando a pessoa faz ou recebe aquela ação? Pois é esse critério que nós vamos usar aqui mais uma vez. Então aí, lembra dele, já bota aí um destaquezinho, porque ele vai ser muito importante. O critério de agência, ou seja, de ser agente. Agente, quando você faz alguma coisa, e quando se recebe a ação, no caso, quando não existe a agência. E aí, a explicação já está clara. Ativo, uma coisa ativa, ou seja, a voz ativa, é quando a gente faz a ação, quando a ênfase é no sujeito. Então, aqui, quando eu usei o exemplo, Pedro quebrou o computador. A voz é ativa. Por quê? O meu destaque aqui é para Pedro. Então, Pedro é o agente da oração. Pedro é quem fez a ação de quebrar. Então, na voz ativa, eu vou dar o destaque para quem faz. Tá? Então, voz ativa faz a ação, o sujeito é agente. Você lembra desses detalhes? Na voz passiva é o contrário. Na voz passiva, o sujeito vai ser paciente. Aí vamos pensar nessa palavra, paciente. Vamos pensar no consultório médico. Você vai se consultar com o médico, você é o paciente. Por que você é paciente no médico? Não é porque você tem paciência, porque ninguém gosta de esperar. Você é paciente no médico porque você está lá e você vai receber o atendimento. Você não vai lá para fazer nada. É o médico que vai lhe examinar, é o médico que vai passar o remédio, é o médico que vai fazer as perguntas. Então, é por isso que se chama paciente, tá? Paciente é aquele que recebe a ação. Então, nesse caso aqui, quando eu digo, ó, o computador foi quebrado por Pedro. Por que aqui a gente tem uma voz passiva? Porque o destaque, a ênfase que eu estou dando é para computador, mas não foi o computador que fez a ação. O computador aqui é o objeto, ele recebe a ação. O computador que recebeu a ação de quebrar. Então, por isso que aqui a voz é passiva. Agora que eu vi aqui, ó, saiu uma letra a mais. Então, veja, na voz ativa, a ênfase é para o sujeito, é o sujeito que faz. Pedro quebrou o computador. Na voz passiva, a ênfase está no objeto. Ou seja, é o computador que foi quebrado. Não foi o sujeito que está na primeira posição. Mas se você disser assim, o computador foi quebrado por Pedro. Quem fez a ação não está ali na frase? Não está ali na oração? Está. Então, Pedro é o quê? Lembra que a gente disse aqui? Voz ativa, o sujeito é agente. Não é isso? É o sujeito que faz? Pois é. Aqui na voz passiva, o sujeito, quem fez a ação está presente. Então, como é que ele se chama? E aí grava essa classificação. Ele é agente da passiva. Esse tópico aqui a gente vai trabalhar também com mais detalhes, porque é um tópico que pode gerar confusão. Tá?
Voz ativa, o sujeito faz. Veja que o sujeito está em evidência. Quebrou o computador. E aí, por que é voz verbal? Porque a ênfase que a gente vai observar é o verbo. O verbo aqui é quebrar. A informação principal é quem fez ou no que fez. É quem fez. Quem foi que quebrou? Pedro. Então, a informação principal é quem faz. Agente ativa. Nesse caso aqui, ó, foi quebrado. A informação principal é quem fez isso ou o que foi quebrado. Nesse caso é aquilo que foi quebrado. Então a voz é passiva, porque a ênfase não é em quem fez a ação, mas sim no que recebeu a ação. Nesse caso aqui, o computador recebeu a ação de quebrar, de ser quebrado. Ok? Então, voz passiva, recebe, voz ativa, faz. E voz reflexiva é o quê? E aí, se você pensou rápido e disse aqui, voz reflexiva é as duas coisas juntas, você acertou. É exatamente isso. Se liga. Reflexiva. Lembra o quê? Reflexo. E aí, lembra do espelho. Quando você está diante do espelho, você é agente? Sim. Você está agindo, você está olhando para o espelho. Mas, ao mesmo tempo, você está recebendo aquela imagem que está ali refletida. Então, você é paciente. Você está recebendo a ação do espelho. Então, o que é voz reflexiva? Quando você é agente e paciente ao mesmo tempo. E aí eu vou destacar isso aqui e se liga nisso aí. Ao mesmo tempo. Por que isso é tão importante? Porque se não for ao mesmo tempo, não é reflexiva. Se liga. Olha aqui, ó. Se liga nessa ação. Eu joguei o piloto, ok? Eu joguei o piloto. Agora se liga, o piloto vai ser jogado aqui para mim de volta. Preste atenção. Eu joguei o piloto e agora vai ser jogado para mim de novo. Ó. Aí você vai dizer, isso é voz reflexiva. Não. Por que não? Porque não foi ao mesmo tempo. Eu joguei primeiro, eu fui ativo, e depois a outra pessoa jogou para mim de volta. Se ligou? Agora, pega esse exemplo aqui, ó. Luiz se cortou. Luiz se cortou, aí sim é voz reflexiva. Por quê? Ele fez a ação de cortar, mas ele mesmo recebeu o corte no seu braço. Ok? Então percebe. Voz reflexiva é quando você, o agente, o sujeito, faz e recebe ao mesmo tempo. Por exemplo, quando diz assim, né? Felipe e Maria se casaram. Ao mesmo tempo que Felipe casou com Maria, Maria casou com Felipe. Então é voz reflexiva, porque aquilo sim foi ao mesmo tempo em que a ação aconteceu. Ou então, elas se abraçaram. Então, se abraçar é reflexivo, porque você abraça alguém, mas ao mesmo tempo você está recebendo o abraço de alguém. Então, se liga nesse detalhe que é muito importante. Só vamos dizer que é reflexivo se acontecer dos dois lados ao mesmo tempo. Ser ativo e passivo também. Se for um depois do outro, já não é reflexivo, vai ser ativo os dois. Se eu joguei, depois jogaram de volta, então eu tenho voz ativa duas vezes, ok? Esse detalhe é bem importante. E aqui nós temos a descrição básica das três vozes verbais. Voz ativa, fazer a ação, o sujeito é agente. Voz passiva, receber a ação, o sujeito é paciente. E aí eu posso ter agente da passiva ou não. Nós vamos ver exemplo que tem agente da passiva e exemplo que não tem, tá? Ele não é obrigatório. E voz reflexiva, quando faz a ação e recebe a ação ao mesmo tempo. Ok? Pois é. E aí, nós vamos observar na próxima aula que voz passiva
ela pode ser dividida em duas partes: voz passiva analítica e voz passiva sintética. Mas isso é o spoiler da próxima semana, ok? Para a gente finalizar, eu vou deixar aqui para vocês as páginas do livro para o exercício do poema que nós começamos a aula aqui, O Poeta e a Rosa, de Vinícius de Moraes. Vocês vão no livro de vocês, da página 160 até 165. E aí vocês vão encontrar as 3 seções que vocês já estão acostumados: interpretação de texto, construção do gênero e linguagem utilizada. Ok? Chegamos no final, vozes verbais, anote esses detalhes e a gente se encontra na próxima aula. Bons estudos, até a próxima. Tchau, tchau.